Bem, pessoal, continuando a aula anterior, que eu fiz um exemplo onde da equação paramétrica a gente chegar na equação geral, a ideia agora é fazer o exemplo inverso, da equação geral chegar na equação paramétrica. Eu tenho aqui uma equação paramétrica e dessa equação paramétrica a gente consegue de cara saber que o vetor normal ao plano dessa equação tem coordenadas 2, menos 1 e 4. Não, perdão, 2, menos 1 e menos 1, como está aí escrito. Para determinar a equação paramétrica, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente precisa de dois vetores, se lembre disso, né? A gente precisa de dois vetores. Então, se a gente precisa de dois vetores, eu vou pegar aqui 3 pontos do plano. Porque com 3 pontos do plano eu consigo construir dois vetores. Tá? Então, seja A o ponto de coordenadas. E aí como é que a gente faz para determinar o ponto de um plano? Chuta valores para duas variáveis e determina a terceira, tá? Então, se o x for 1, se o x for 0 e o y 0, observe que o z vai ser igual a 4. Se o x for, aqui no ponto B, se o x for 1 e o y, qualquer valor você pode colocar 0. Se o x for 1 e o y 0, o z vai ser igual a 6. E no ponto C, digamos que o x seja 0 e o y seja 1. E aí observe que se a gente fizer as continhas aqui, o z vai ser igual a 3. Bem, daqui a gente vai tirar os vetores AB. E aí observe que o vetor AB ele vai ter coordenadas 1, 0 e 2. E também o vetor AC. O vetor AC vai ter coordenadas 0, 1 e menos 1. Esses vetores são paralelos e, portanto, eles determinam o plano. Certo? São os vetores diretores do plano. E esses vetores não são paralelos entre si. Se eu já tenho as coordenadas dos vetores diretores, basta montar usando a fórmula da equação paramétrica, a gente vai ter o seguinte esquema. Vai ter que x é igual a um x0, aí o x0 é as coordenadas de um ponto qualquer, pode ser qualquer um desses 3 pontos aqui. Eu vou escolher o B. Tá? Se eu escolher o B aqui, isso aqui vai ficar 1 mais, aí h vezes o 1 daqui, então vai ficar 1h, mais t vezes esse 0 aqui. Então vai ficar 0t, não vou colocar. Vou botar aqui só para lembrar, 0t. O y vai ser igual, o y aqui que é 0, mais h vezes 0, que vai dar 0h, e mais um t. Depois o z vai ficar igual a 6 mais 2h e menos 1t. E aqui a gente está com nossa equação paramétrica. Da equação paramétrica da equação geral, aliás, cheguei na equação paramétrica. Perceba como foi o esquema. A ideia é sempre saber o que a gente precisa para chegar lá, né? Eu preciso de dois vetores e aí para construir esses dois vetores a gente utilizou essa estratégia aqui. Esse não é o único jeito, tá certo? A gente poderia determinar a equação paramétrica seguindo outro caminho, que seria simplesmente isolar uma das variáveis. Mas para isso eu deveria substituir elas por um parâmetro, né? Porque é como se for uma variável ficasse dependendo das outras duas. Então é como se eu, por exemplo, digamos nessa situação aqui, ó, se por acaso eu optar por isolar o x, se eu isolar o x, a gente vai ficar com 2x igual a y mais z mais 4, perdão, menos 4, que é o mesmo que x igual a y sobre 2 mais z sobre 2 menos 2. Então, isso tem muito cara de equação paramétrica, porque o x sempre está dependendo desses dois valores aqui. Então, se eu trocar o y por h e o z por t, a gente fica com essa equação aqui, ó, x igual a... Vou colocar o menos 2 em primeiro lugar, então ficaria menos 2 mais h por 2 mais t por 2. E como eu estou trocando o y por h e o z por t, então eu estaria dizendo que o y é igual a h, estaria dizendo que o z é igual a t. E aí a gente teria a equação paramétrica aqui, ó, nesse outro formato aqui. Para essa situação,
eu estaria usando como vetores diretores os vetores de coordenadas. Ó, o U teria coordenadas 1 meio, 1 e 0. O vetor V, o outro vetor diretor V, teria coordenadas 1 meio, 0 e 1. Esses seriam os vetores diretores dessa situação que chegariam nessa equação. E o ponto que eu conheço dessa equação, né, que a equação me fornece, o ponto conhecido que a gente está sempre representando por A, ele teria coordenadas menos 2, 0 e 0. E aí a gente tem essa equação aqui, tá bom? Apesar do formato das equações serem diferentes, elas representam, pessoal, a mesma equação, tá? Um ponto que esteja, qualquer ponto que você pegue que esteja aqui, que faça parte dessa equação, verifique que ele sempre vai fazer parte dessa outra equação aqui. É só uma questão de verificação que vocês vão ver que essas duas equações representam, na verdade, a mesma equação. A questão é que como os vetores diretores usados e o ponto conhecido são diferentes, aí o formato automaticamente ele muda, mas a equação continua sendo a mesma. São equações equivalentes, são equações que só mudaram a cara aí. Bem, eu paro por aqui, aguardo até o próximo vídeo. Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau.